Paulo Arbex, da Abra PCH. Vamos acompanhá-lo. Boa tarde, meu nome é Paulo Arbex, eu sou o presidente da Abra PCH, Associação Brasileira das Pequenas Centrais Hidrelétricas, e queria agradecer o Grupo FRG pelo convite para participar deste evento. Nós somos parceiros antigos, já participamos todo ano do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, e viemos aqui na região Norte para falar das oportunidades do setor de geração distribuída, especialmente em CGHs, que a gente acredita que tem um futuro brilhante. Bom, a ABPCH é uma associação jovem, fundada em 2013, para ajudar o setor de pequenas e micro centrais hidrelétricas a resolver os vários problemas regulatórios e de falta de isonomia que o setor enfrentava, né? O setor hoje tem, na nossa associação hoje tem uns 210 associados mais ou menos. O setor não é pequeno em número de participantes, tem mais de, se somar todas as associações aí, nós temos mais de 700 empresas associadas em várias associações, né, que tem várias fontes, e fizemos um evento, o nosso último evento presencial teve mais de 700 participantes interessados no tema, né? Aqui tem um pouquinho de quem são os nossos associados, né? Então, quem são as empresas que atuam no nosso setor. E acho que a primeira pergunta é por que investir em CGH e PCH, por que investir em CGH na GD? A CGH, que é a usina hidrelétrica de 0,1 até 5 megawatts-hora, é aquela que pode participar do mercado de GD, né? Então, por quê? Por que é vantagem? Primeiro, porque o setor energético está passando por um processo profundo, está começando um processo de eletrificação muito grande, que é a substituição dos combustíveis fósseis de carros, caminhões, talvez no futuro substituição do gás de fogão por eletricidade, etc. E isso vai aumentar de forma exponencial a demanda por eletricidade. Então o mercado vai crescer e vai crescer muito. Aliado a isso, o consumo per capita de energia no Brasil ainda é muito pequeno. Ainda falta instalar muito ar-condicionado, ventilador, aquecedor em muita casa por aí, não no norte, né? Mas lá no sul tudo não usa aquecedor. As hidrelétricas têm vantagens competitivas muito significativas. Ela é a única renovável despachável, controlável. Por menor que seja, por mais fio d'água que seja, ela tem uma geração constante, porque o rio não seca de uma hora para outra durante o dia, ele não tem aquela intermitência horária que outras fontes têm. E quando ele seca, sim, precisa ter meses e meses de seca para o rio ir secando, e você ter que desligar completamente a sua usina. Então, ela é bem programável, ela é bem previsível, e se tiver um reservatório que é importante e é bom, não só para a economia, para a energia, mas também para o meio ambiente, nós vamos falar disso mais para frente, melhor ainda. É um recurso limitado, quer dizer, nós temos um número limitado de rio e pontos que propícios para fazer uma usina, então você investir num negócio que é limitado, que tem um recurso limitado, aumenta o potencial de valorização futura. Tem uma visão favorável do governo do setor elétrico em relação à hidrelétrica, perceberam já que não tem jeito, que tem que fazer mais hidrelétrica, nós estamos passando por crise hídrica exatamente por causa disso. Não é crise, a crise não é falta d'água, é falta de caixa d'água e de hidrelétrica para turbinar essa água, né? Tem muita sinergia com o agronegócio, aliás, tem uma infinidade de proprietários rurais que têm um aproveitamento hidrelétrico de pequeno porte, de micro ou médio porte na sua propriedade e nem sabe disso, né? Muitos dos que estão aqui devem ter nas suas fazendas aí esse tipo de aproveitamento que poderia estar sendo aproveitado. Duram mais de 135 anos, nós temos usinas no Brasil que duraram 135 anos, estão ainda gerando. Na Alemanha tem lote de usina com esse tamanho, e aqui no Brasil também tem um número muito grande, né? Entre 100 e 135 anos. Tem o menor custo de operação e manutenção do setor elétrico, uma vez construída, esse custo é muito baixo. Tem um fluxo indexado ao IPCA, quer dizer, um ativo real com fluxo indexado ao IPCA é uma segurança muito grande, né? Você se protege da inflação, você se protege do risco de excesso de moeda, de uma ciranda financeira acabar resultando numa desvalorização abrupta dos ativos financeiros, né? E tem uma rentabilidade bastante interessante. Bom, eu estava falando
é importante falar desse parênteses, tá? Queria deixar muito claro para todos aqui que o problema que nós estamos enfrentando aqui no Brasil é um problema de gestão de recursos hídricos. O problema é a falta de caixa d'água, não é de falta d'água, e o problema poderia ter sido perfeitamente evitado. O Brasil viveu mais de 60 anos tendo 90%, 95% da sua energia gerada a partir de hidrelétrica sem nenhum problema. Nenhum problema. A Noruega, que é o terceiro maior exportador de gás, 12º maior exportador de petróleo do mundo, gera 94% da energia elétrica que consome a partir de hidrelétrica e nunca teve um problema sequer de racionamento, de falta d'água, etc. E aqui no Brasil é uma barbaridade, né? Nós temos 12% da água potável do mundo, nós somos a Arábia Saudita dos recursos hídricos, e nós estamos passando por falta d'água, para beber, para irrigar uma lavoura, para gerar energia, né? O problema da água vai muito além da energia, da geração de energia hidrelétrica. E caiu a ficha, né? As cidades estão incomodadas, as empresas de saneamento básico estão incomodadas, a agricultura e a pecuária estão incomodadas com essa situação e tal, e nós vamos ter que construir mais reservatórios para resolver esse problema, porque a água, onde a gente tem, a agricultura já cresceu bastante, está segurando o crescimento futuro porque não tem água e o agricultor não vai plantar sem ter água para se salvar de uma eventual época seca que possa comprometer a sua lavoura, né? Então, água nós temos de sobra, o Brasil está passando por falta d'água, é tão absurdo quanto seria a Arábia Saudita passar por uma falta de gasolina, o deserto do Saara passar por falta de areia, o Alasca passar por falta de gelo, quer dizer, é um problema de gestão de recursos hídricos e de um processo absolutamente kafkaniano de aprovação ambiental, maluco, uma demonização de reservatórios movida por interesses econômicos conflitantes que a gente precisa enfrentar. Nós temos que cuidar do nosso meio ambiente, mas quem tem que decidir o que é melhor para o Brasil somos nós brasileiros, e não um gringo vir aqui se fazer de bonzinho, de preocupado com a gente e nos tolher a oportunidade de desenvolvimento sustentável. Bom, isso aqui é um gráfico das vazões, né, do Sudeste. Eu consegui isso aqui do site do ONS, são dados oficiais, tá? Então, por esse gráfico aqui, fica muito claro que as vazões aí de toda a área do Sudeste, eu peguei o Sudeste porque é o maior reservatório, tem uns 70%, 80% do total dos reservatórios do Brasil, ela ficou entre 80% e 120% da média histórica esse tempo todo. E aqui em 2021 teve uma queda mais forte mesmo, nós estamos de verdade hoje passando pela pior seca dos 91 anos, mas essa seca vai passar e a gente vai voltar a uma normalidade. Bom, esse outro gráfico deixa muito claro que 80% do tempo as vazões ficaram acima de 80%, entre 80% da média histórica e 190% da média histórica. É absolutamente normal no período de médio e longo prazo, né? E acima de 100%, 37% do tempo, quer dizer, 37% de todos esses 21 anos, as vazões dos rios ficaram acima de 100% da média, né? Enfim, não é nada, as oscilações aí para baixo, para cima, tem ficado na faixa de 20% a mais, 20% a menos, 30% num ano mais crítico. Não é nada que um sistema de reservatórios minimamente bem dimensionados não desse conta. O problema é que a gente parou de fazer reservatório na década de 90 e não retomou até agora. Bom, para desmistificar essa demonização, está aqui, são fotos vida real de várias usinas. Não dá para dizer que nada disso aqui é uma tremenda agressão no meio ambiente ou que enfeia o entorno, né? Os impactos são baixos, eles existem sim, mas eles têm uma grande vantagem, eles são reversíveis. A grande maioria dos impactos iniciais do hidrelétrico, eles são reversíveis ao longo do tempo. Em 4, 5 anos, você tem mais vegetação e mais vida no entorno do reservatório do que antes dele. Mais fotos, tudo isso aqui é foto de lago de hidrelétrica, tá? Isso aqui é Brasília, para quem não sabe, Lago Sul e Lago Norte, que são as áreas mais valorizadas, onde todo mundo paga fortunas, é o metro quadrado mais caro de Brasília. Tudo isso aí é o Lago Sul, Lago Norte, são Braço Sul e Braço Norte da PCH Paranoá,
que foi a PCH construída junto com Brasília, com Juscelino Kubitschek, para tornar Brasília autossuficiente de energia elétrica, melhorar o clima, né, tirar um pouquinho aquela secura do ar, proporcionar uma área de lazer e prática de esportes para a população, embelezar a população, ter esse espelho d'água aí embelezando, e a prática de esportes náuticos. Né? Isso aqui é Furnas, não, desculpa, aqui é Brasília, né? Aqui são as usinas da Chess, se eu não me engano, isso aqui é Xingó. Aliás, eu estou indo agora, no feriado de outubro, com a minha família, para uma cidade chamada Capitólio, fica ali no lado da represa de Furnas, e é o cartão postal de Minas Gerais, está na Secretaria de Turismo, todo o turismo ali da região se dá no lado de Furnas e no seu entorno. Quem tiver curiosidade, dá uma entradinha em qualquer site de viagem, aí, o Decolar, TripAdvisor e tal, você entra lá, bota Capitólio ou Lago de Furnas, você vai ver 80, 90 empresas diferentes de turismo oferecendo passeios, atividades, pousadas. É uma indústria enorme que vive graças ao lago da hidrelétrica de Furnas. Aqui do Lago de Furnas também, né? Essas fotos aqui foram tiradas do site da Secretaria de Turismo de Minas. Olha lá, Descubra Minas, né? Enfim, maior vida útil, né? Está aqui essa CGH, essa CGH estava operando há 134 anos. Essa daqui em São Paulo, Corumbataí, hoje ela é uma usina escola, né? O pessoal leva as escolas para ver como é que funciona. É uma usina museu, ela está do jeitinho que ela era quando foi construída. Mais uma, isso aqui em Monjolinho. É a única fonte de energia elétrica que, ao final da concessão, retorna para a sociedade brasileira de graça, com uma vida útil de mais 50, 60 anos, no mínimo. O governo arrecadou 4 milhões por megawatt, arrecadou um total de 39 bi com a relicitação dessas usinas que ele recebeu de graça, além de ter recebido energia delas durante 50 anos antes. Então, melhoram o IDH dos municípios, né? Está aqui um estudo da ANEEL, é um resumão, ele melhora todos os índices, mas olhando aqui só o IDH, o índice Gini e tal. O IDH melhorou aqui antes das PCHs. Eles mediram lá, estava 52% alto, muito alto. Após as PCHs, em mais de 1.000 municípios, alto, muito alto. 99%. Quer dizer, de 52% alto, muito alto, 99% alto, muito alto. Não tem nem o que contestar que melhorou, né? Apesar do discurso de ficarem batendo na imprensa, de ficar aí a turma dos lobbies, dos concorrentes batendo que problema, crise hídrica, primeiro semestre deste ano, o ano mais seco dos últimos 91 anos, as hidrelétricas entregaram 73% de todos os megawatts-hora consumidos no Brasil e elas tinham só 62% da matriz, da capacidade instalada na matriz. O natural seria, você tem 60%, você entrega 60%. Mas elas, com 62%, entregaram 73%. E este é um dos motivos principais da crise hídrica no setor elétrico. Os reservatórios das hidrelétricas têm sido usados muito além da sua capacidade ao longo de mais de 30 anos. Eu tenho um outro gráfico aqui que eu mostro isso daí, eu consegui os dados só de 2005 para frente. Mas 2005 para frente, consistentemente, o que acontece é isso aqui. Bom, a baixíssima contratação de hidrelétrica, né? A gente aumentou demais a participação das fósseis na matriz. Aliás, a crise não é hídrica, né? A crise é fóssil. As nossas tarifas explodiram porque, ao invés de a gente gerar energia de hidrelétrica a 200, 250, nós estamos gerando térmica até R$ 2.400 no megawatt-hora. É aí que está o problema. E não é uma culpa de nenhum governo específico. Isso aí foi plantado ao longo de 30 anos e vai demorar para resolver. Isso só se resolve com a retomada da construção de hidrelétricas e de reservatórios. E aí está a explosão, né? A linha laranja é o IPCA acumulado, a linha azul é a tarifa de energia elétrica acumulada, né? Olha a boca de jacaré que abre esse gráfico. E qual é o motivo para isso, né? A gente tem recebido muitas denúncias dentro da ABPCH disso daí, e tem vários, a gente foi atrás, foi pesquisar, foi estudar, tem vários livros publicados sobre o tema. Então, esses são os principais. Uma Demão de Verde, Panda Leaks, Máfia Verde,
ambientalismo, o novo colonialismo. Depois tem outros dois que são Quem Manipula os Povos Indígenas, CIMI, o Filho da Mentira. CIMI é o Conselho Indigenista Missionário. O que esses livros falam, né? Eles falam o seguinte, que o movimento ambiental surgiu na década de 80, as principais potências mundiais e as indústrias mais ricas e mais danosas para o meio ambiente do mundo logo perceberam que aquilo era uma ameaça para o seu negócio e que tinha que ser controlada. E eles controlaram. Eles começaram a se aproximar, doaram recursos, dizendo que queriam contribuir com a causa, depois começaram a indicar diretor, presidente, tomaram conta do negócio, né? Esse domínio foi tão violento que no final da década de 80, quando a ONU criou o Departamento de Meio Ambiente, que ainda não existia, a pessoa que foi colocada lá foi um cara da indústria do petróleo, um cara chamado Maurice Strong, que era ex-presidente da Petro-Canadá, ex-presidente da Fundação Rockefeller, que é a família que manda no petróleo no mundo, e dono de uma produtora de petróleo independente. É meio amarrar cachorro com linguiça, né? Por mais que eu respeite, não conheço o Maurice Strong e tal, mas não dá para colocar um cara do petróleo para chefiar uma das indústrias que mais provoca danos ao meio ambiente, para chefiar um departamento de meio ambiente, né? É amarrar cachorro com linguiça, assim como não dá também para colocar o presidente da Associação do Tabaco para dirigir o departamento de saúde da ONU e assim por diante. Nós temos ainda enormes incentivos e subsídios invertidos no Brasil. A gente subsidia a fóssil e taxa a renovável, né? E depois veio esse discursinho aí durante a tramitação do PL 5829, que, aliás, nós trabalhamos muito forte, muito duro aí. Foi um exemplo muito bom de como as renováveis, quando se unem, conseguem resultados, né? A GD estava sendo demonizada, foi construído todo um discurso de que a GD afeta o pobre, que é o Robin Hood ao contrário. Mentira. Robin Hood ao contrário, você dá 98 bi por ano de subsídio para combustíveis fósseis e taxar renovável. Isso é Robin Hood ao contrário. Vamos, só para efeito comparativo, para dar uma ideia da magnitude disso daí, o Brasil fez uma reforma da Previdência dolorosa, tirou dinheiro de velhinhos e aposentados, para economizar, no primeiro ano, 9 bi. E na outra ponta, nós estamos dando 98 bi de isenção para a indústria do petróleo. Uma indústria trilionária que não precisa de incentivo para sobreviver. E aí a desculpa não, vai aumentar o combustível. O combustível aumenta todo dia, pô. Mesmo com esses 98 bi, quer dizer, desculpa, né? Acho que não faz muito sentido. Enfim, essa união das renováveis foi muito importante, e é importante a gente continuar isso daí, né? Quem já jogou aquele joguinho da vareta, né, a vareta de todas as cores, tem que levantar sem mexer as outras, tal. Você pegar uma varetinha daquelas ali e quiser quebrar, você quebra com uma facilidade, né? Agora, junta todas as varetas e tenta quebrar. Fica mais difícil, né? É mais ou menos isso que as renováveis precisam fazer para continuar crescendo e evoluindo. Aí está o estudo do INESC, que calculou centavo por centavo os subsídios da indústria do petróleo. GSF das PCHs, que é uma coisa que realmente não dá, nós precisamos rever esse modelo, não dá para a gente as hidrelétricas ficarem resolvendo problema de restrição de linha, de falta de combustível, de intermitência e ainda pagando por isso, né? Tem que ter um outro modelo. O que a gente tem que evitar é isso daqui, tá? Não adianta nada a gente colocar o carro elétrico na matriz se o carro elétrico for abastecido por energia gerada a partir de fontes fósseis, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. O Brasil está carbonizando a sua matriz. Nós aumentamos as emissões de carbono do setor elétrico em 500% em 10 anos. O IPCC, que é o Painel Internacional de Mudanças Climáticas da ONU, diz que a gente está sofrendo mudanças climáticas por ter aumentado as emissões em 40% ao longo de 200 anos. Então, isso mostra o quão absurdo é esse aumento de 500 em 10. Né? Bom, bateria, as hidrelétricas oferecem a maneira mais limpa, barata, renovável e duradoura de se estocar energia, sem nenhum descarte. E aqui exemplos, né? O pessoal das CGHs, aí, o capricho que fazem, que constrói suas usinas, até o cuidado
de dar uma fachada, de fazer uma fachada respeitando, homenageando, não respeitando, homenageando os estilos coloniais e históricos aí das regiões que elas se instalam, fazendo paisagismo. Olha que beleza essa jardinagem aqui do lado da barragem. Sabe, dá para comparar isso aqui com petróleo, poxa? Eu vou deixar isso aqui, não vou falar não, mas são os antes e depois, o quanto que o Brasil perdeu com a falta das hidrelétricas, com a redução das hidrelétricas na matriz, né? Enfim, concluindo, a região norte tem um enorme potencial hidráulico, é a região que mais enfrenta ataques dos falsos ambientalistas, né? Tem muito ambientalista sério, correto, profissional, mas também tem muito lobista da indústria de petróleo travestido de ambientalista. A gente precisa saber separar um do outro, né? A GD tem inúmeros benefícios para a sociedade brasileira, oferece emprego, renda para pequeno. A GD de hidrelétrica é super competitiva, o problema são os entraves ambientais, que encarecem 30% o custo de construir uma hidrelétrica, e os incentivos ao revés para a indústria fóssil. É uma fonte ainda em estágio inicial, então ela precisa e merece algum tipo de apoio, de incentivo. Tem um futuro brilhante pela frente. Vocês aí na região norte têm muito potencial. Quem tiver um aproveitamento e quiser conversar, entre em contato com a aula PCH, a gente pode ajudar, pode tentar indicar quem pode dar suporte técnico para vocês estudarem a viabilidade e construírem nas propriedades de vocês, onde houver aproveitamento hidrelétrico. E aqui estão os entraves que tem para serem resolvidos. Eu queria lembrar mais uma vez que GD não é só solar, apesar de a solar ser a fonte que vai ter sempre a maior participação, o maior market share da indústria de GD, porque ela tem uma facilidade locacional muito grande, mas GD é solar, é hidrelétrica, GD é biogás, GD é biomassa, GD é eólica. Então, olha, muito sucesso no evento, muito sucesso na construção das usinas de geração distribuída de vocês. Estou torcendo aqui para que o Norte tenha um volume muito grande de CGHs e volte a fazer hidrelétrica, que é para o bem do Brasil, é para o bem do meio ambiente, é para o bem da nossa economia e do nosso emprego, tá bom? Um grande abraço a todos e um bom evento. Perfeito, agradecemos ao Paulo Arbex, da Abra PCH.